Fala traders, vamos para mais um Diário de Trades, sejam todos bem-vindos ao canal. Sou Ronaldo Martins, day trader de mini índice e opero através da análise gráfica e price action. Para quem não me conhece, sejam bem-vindos ao canal e bora para a leitura. Hoje realizei uma compra, acabei sendo estopado no mini índice. Essa é uma das dificuldades, se operar somente uma operação no dia. O mercado ficou bem truncado aqui na abertura, claro, não escolhi a melhor operação, mas o contexto era bom, ele chegou a desenvolver, né? Chegou a andar aqui 200 pontos, chegou a andar 200 pontos, mas ficou próximo do meu alvo estava na retração de 61.8, aqui, ó, ficou bem próximo, 50 pontos, ele não tocou, segurou na 200, e a minha entrada foi aqui. Ele, ó, ficou brigando, muita dificuldade. Ele vinha já de um rompimento aqui de uma cunha. E ele respeitou, estava forte a venda, respeitou a região de 50%. Isso já favorece a venda, né? Se ele não faz uma correção muito profunda, você sinaliza que ele vai favorecer a venda. Mas como eu faço somente uma operação, acabei estopando, faz parte, deixei estopar no meu GR para controlar o meu comportamento, não tá virando a mão, não tá procurando zerar a posição quando a posição tá ruim, e vi nitidamente aqui, nesse ponto acaba trazendo bastante evolução na parte de tu observar, ó, tá, nesse ponto aqui é um ponto que seria o meu limite, dele tocar, teve uma inversão, e daqui, ou poderia proteger nessa barra, seria um stop um pouco mais barato, 80 pontos, ou protegeria aqui, ou no 0 a 0, né? Porque aqui tinha um T-bar reverso aqui, fez um fundo duplo, mas ainda assim ele estava rejeitando a média de 200. Ele tocou aqui, não voou topo aqui, mas falhou, né, o movimento, poderia proteger nessa barra aqui. E aqui já teria estopado, saindo no 0 a 0. E aqui abaixo já poderia procurar ter uma venda nessa barra. Porque aqui ele já teria estopado o movimento e veio buscar a mínima do dia. Foi uma entrada, uma falha de rompimento, além da falha do fundo da abertura aqui, né? Aqui foi o mercado, abriu com um gapzinho de baixa. Ele tinha esse fundo do dia anterior, que ele falhou também. Aqui já tinha falhado uma vez, e aqui falhou pela segunda vez. Falha da média 9, né? Aqui, ó, vem a 9, ele tocou na 9, ó, deixou um pavio. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, ó, ele deixa um pavio, rejeitou a 9, mas logo ele já falha o movimento e aqui confirma a falha, fechando acima do suporte rompido, né? Suporte seria o último ponto que ele fez a mínima. Aqui, ó, falhou o movimento. Poderia entrar até acima dessa barra. Poderia ter melhorado, né? Minha entrada nesse ponto é ter entrado logo na primeira barra que deu de compra. E aí teria pago aqui meus 250 pontos. Divergência no FE, aqui, ó, topos ascendentes e aqui topos fundos descendentes e fundos ascendentes. Praticamente plano aqui, mas bem divergente do preço. E já sinalizou uma fraqueza aqui desse fundo. E aqui foi uma boa compra, chegou a desenvolver aqui 150 na primeira puxada. Pelo 5, ele deu uma boa barra, ó, nos 5 minutos, seria uma boa compra acima dela, mas em nenhum momento ela conseguiu violar, já mostrou fraqueza, ó. Ele teve dificuldade de levar na venda porque a VWAP ainda estava por baixo, então tinha comprador querendo continuar aqui, ó, mais pressão compradora, mas sempre respeitando a média de 50, ó, dos 5 minutos, e ele foi violar essa barra que seria uma boa barra de ignição 40 minutos depois. Aí já fica um
movimento mais fraco, já uma barra mais fraca, pela falta de pressão compradora quando teve essa primeira puxada. Ele não deu uma continuidade boa. Então aqui já era para ficar atento ou proteger, sair no 0 a 0. E aqui, a partir do rompimento, já está protegendo a operação. Então aqui deu uma entrada boa na venda. Aqui já foi uma entrada melhor, porque aqui já tinha VWAP por cima. Já tínhamos a 9 e a 20 cruzando a 200. E ele, como respeitou a retração de 50, aqui seria a primeira puxada. E aqui ele seguiu o ciclo, né? Aqui já armando um pivô de baixa. Fez um pullback pós-rompimento. Já muda o contexto. Ó, faz a correção em duas puxadas. E aqui arma o pivôzinho de baixa. Mais micro, né? E esse um mais amplo, né? Aqui novamente, após fazer esse pivô, ele faz uma acumulação. E aqui uma boa barra de gatilho, ó, T-bar reversal. Essas duas barras bem expressivas. E aqui rompendo a mínima. Aqui foi uma das melhores entradas do dia. Essa aqui não foi tão expressiva, mas foi um contexto bom, porque ela estava ancorada na 200. E após a primeira puxada, e tendo esse contexto aqui do preço estar rejeitando a região de 50%, ó, sempre deixando pavios, ó, pavio, ó, o comprador estava fraco, aqui deu 2, né? Aqui também nessa barra. Aqui mais um T-bar reversal, já após o rompimento. Após o rompimento dessa acumulação. Ele fez essa acumulação, né? E aqui rompeu, pullback, fazer o reteste, pullback pós-rompimento dessa acumulação. E novamente um T-bar reverso. E pelos 5 minutos também deu uma boa entrada, ó, ancorado na 200. Ó, ele segurou na 200 do 5. Aguardou a 9, né? Ó, 9 próxima. Quando a 9 está próxima e bem inclinada, ela tende a romper e dar continuidade, né? Agora quando ela já está mais afastada, ele rompe, acabou segurando até a média chegar, ou ele falha e vai buscar a média. Quando ele segura e aguarda a média chegar, mostra que ele tem uma tendência a dar uma continuidade no movimento. Quando ele toca na 200 ou qualquer outra média, né, e ele tende a voltar forte, já mostrou a fraqueza daquele movimento. Isso serve para qualquer média. E aqui já poderíamos trabalhar com as projeções, né? Para quem pegou a tendência, ó, projeção dessa cunha, ou canal de alta, bandeira, como queiram chamar. Ele buscou o primeiro alvo, segundo alvo, aqui já estava no alvo de 100%. E ó, terceiro alvo, a mínima do dia, se não me engano. Foi a mínima do dia, ele foi buscar o terceiro alvo. Para quem pegou a tendência, a primeira entrada seria ali, 1.200 pontos. Na segunda entrada, 1.100. E aí a condução é pelas médias, né? Ou vai trabalhar até tocar o alvo. Ou vai pelo 5, ó. Quando vai pegar um alvo mais longo, ideal é uma média 20 do 5, pelo menos. Quando quer pegar uma tendência mais forte, porque nem sempre vai ter uma tendência extremamente forte que vai tocar só na média 9. Aqui a gente pode observar que as barras estão sobrepondo, então não é uma tendência tão forte assim. Não é aquela tendência com barras de continuidade, é uma tendência que vai sobrepondo. Então ela é mais fraca
Não quer dizer que ela não vá tão longe, mas ela é mais fraca, menos expressiva. E aí tu conduzir por uma média 9, talvez tire bem antes, né? Aqui já tiraria, aqui no primeiro rompimento já tiraria, né? Praticamente no 0 a 0. Ó, vai pegar sair de uma consolidação bem truncada dessa, com uma 200 cruzando no meio do, aqui, essa acumulação aqui. Saindo de uma acumulação bem truncada. VWAP ainda cruzando. Querer proteger por uma média curta, vai acabar tomando stop. Aqui, deu mais uma entradinha no 2 minutos. Ele fez aqui uma formaçãozinha, uma correção. Ó, uma cunha, rompeu. Poderia entrar até naquela barra ali, mas ainda tinha 9 por cima, média azul. A 9 ainda estava por cima e corria o risco dele dar uma violinada. Aqui ele rompeu, fez o pullback. E aqui entraria no pivôzinho pós-rompimento, conte/reverso. Foi buscar a mínima e terceiro alvo do dia. Uma boa entrada também. Meio tarde já, mas o contexto estava bom. Já tinha rompido o alvo de 100%, com uma correção fraca. Aqui, o mercado já ficou num range, bem lateral. Foi afunilando. Foi formando uma espécie de triângulo. Aqui eu deixei marcado só para mostrar a diferença do contexto, né? Que às vezes a gente vai pegar uma inversão, né? Uma barra saindo da 9, cruzando aqui a 20. E muitas vezes o contexto não está muito bom, que nem esse aqui. Ah, esse aqui deu uma barra boa, saindo ó, parecida, na mesma inversão, porque aqui a gente não está vendo o gráfico, né? Aqui a gente estaria vendo só aqui. Poderia desenvolver, ele tinha aqui uma pressão compradora já, aqui mais uma pressão compradora, mas ó, rejeição na venda, ele rejeitou, veio forte e aqui já devolveu. Então o comprador está forte na região, teve uma acumulação de compra e aqui ele deu uma barrinha boa. Só que, ó o contexto das médias, estavam flats. 9 cruzando, ó, cruzou para baixo, depois cruzou para cima, cruzou para baixo. O ideal nesse contexto é aguardar um pullback. Ela romper, tu aguardar um pullback, ver como ele vai reagir nas médias. E aqui ele devolveu, mas não acionou, não veio acima. Já largou uma barra fraca, corrigiu muito, ó, fez uma correção muito profunda. Já ficou um contexto ruim. E aí aguardaria só uma renovação aqui e um contexto bem melhor, mas pode ver que ele já falhou. Se a gente aguarda o pullback, a gente vai ver que ele arma um pivô de baixo. E aí já falha o movimento. Por isso que nem sempre toda aquela inversão, todo aquele padrão, se tu não olhar o contexto anterior, vai acabar influenciando na qualidade da operação. Aqui ele já vem numa inversão mais longa, ó. Ele fez uma inversão mais afastado. Bateu aqui nesse suporte dessa LTA, que aqui já formou uma LTA, falhou, né? Formou aqui uma cunha e aqui saiu de uma inversão. Pelo 5 também deu uma entrada. Quando está na dúvida, mercado muito bagunçado, aumenta o tempo gráfico, bota para uns 5 minutos para dar uma clareada na leitura. E aqui deu uma boa barra de entrada no 5 também.
poderia entrar no rompimento desse topo. Stop ficou de 200 pontos. Chegou a pagar 300 pontos aqui. Daria para sair aqui e proteger caso ele voltasse na 200. Aqui é aquele contexto que eu comentei, né? Quando ele rompe a 200, ou ele vai lá buscar a média, ou ele fica aguardando até a média chegar. Ó, rompeu forte, não aguardou a média, foi lá buscar, ó, já não deu continuidade, o mercado ficou lateral, já mostrou fraqueza. Esse é um detalhe bem importante em relação às médias. Aqui deu uma entradinha, deixei marcado, mas é um horário já, um horário de fechamento. Pode ver que ele já não foi tão assertivo. As médias de 200 expandindo, próximo aqui do centro de uma acumulação. Olha a região que tinha aqui. Então a região de briga feia aqui, ficou horas aqui. Mais de 4 horas nessa região. E aqui deu um padrão bem bonito, mas o contexto estava ruim. Teve uma pressão compradora bem forte aqui. Olha a pernada de compra que deu aqui. Então aqui era só uma acumulação aqui para talvez iniciar um movimento de alta. Um pullback pós-rompimento dessa acumulação, né? Até porque as médias curtas, ó, estão por cima da 200 ainda. Aqui teve a inversão, mas bem bagunçado. E aqui deu a venda, mas acabou estopando. É isso aí, pessoal. Essa foi minha leitura de hoje. Se gostou, deixa um like, se inscreva no canal para estar assistindo a mais fechamentos de mercados. E espero que gostem do conteúdo. E deixe nos comentários se está conseguindo aproveitar essa leitura para estar aplicando no teu operacional no dia. Nem sempre a gente vai executar o mesmo operacional de todos os traders. A gente vai fazendo mentorias pelo caminho e no final cada trader vai acabar desenvolvendo o seu próprio operacional. E o que eu aconselho para quem está começando é sempre procurar estar fazendo mais mentorias e para procurar um operacional que se adeque ao teu perfil, porque nem sempre aquele operacional daquele trader vai se adequar àquele perfil. Um perfil mais agressivo, ou uma operação de scalp, ou risco retorno, às vezes, talvez para quem opere fluxo, opera lá com um stop de 5 para 1, difícil tomar stop, pega poucos pontos, tem uma boa taxa de acerto, é lucrativo no mês, mas talvez para quem é iniciante, a hora que toma um stop de 5 vezes aquele lucro, pela falta de conhecimento, e vai acabar tomando mais stop que um profissional que não tem stop no mês, ele talvez entre em overtrade, vai fazer diversas operações e vai acabar não se identificando com o mercado e falando que day trade não funciona. E é uma luta constante de estar procurando uma melhoria no teu operacional e no teu comportamento e sabendo analisar todo dia para trazer melhoria e tu conseguir extrair dinheiro do mercado. E é com o tempo. Não é no primeiro mês. É até melhor que não seja no primeiro mês que tu saia positivo, porque o risco de tu acabar ficando com excesso de confiança e colocando mais dinheiro na conta, fazendo aquela conta de padaria, mas se hoje eu fiz 4 mil, mês que vem eu vou botar o dobro e vou fazer 8. E aí mês que vem tu vai lá, bota o dobro e perde o dobro e o que tu ganhou é um pouco mais ainda. É isso aí, pessoal. Sempre cuidando da gestão de risco e mantendo um stop diário, um stop semanal e um stop mensal, que é o que vai te manter no mercado. E enquanto está adquirindo essa experiência e conseguindo extrair dinheiro consistentemente. Valeu, tamo junto e amanhã tem mais mercado.